Vamos lá, vamos começar aqui tratando sobre essa tretinha que, na minha concepção, né, deveria ter uma manifestação dos nossos antigos gestores, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ouçam bem, olha como é que tá acontecendo. Isso aqui foi na tarde de hoje, né? Vamos lá. O Ederson vale 70 milhões de euros hoje, tá na Atalanta. Ele vale 70 milhões de euros, o Teve Ederson? oferta agora. E por que o Corinthians não jogou? A gente trouxe ele pro Corinthians, mas por que não jogou? O Corinthians deve alguma coisa do Ederson também ou não? Ah, deve. Isso deve até o empréstimo que eu fiz para poder contratar. Não entendi. Eu fiz um empréstimo para poder contratar o Ederson, de 3 milhões de reais. Depois nós vendemos, mesmo com o Corinthians não utilizando ele, nós vendemos o Ederson por 6 milhões e meio de euros, por 40 milhões de reais. E o Corinthians pegou esses 40 e nunca pagou nem o percentual do jogador, que ainda deve, e nem o empréstimo. Quer dizer, você emprestou 3 milhões de reais pro Corinthians comprar o Ederson. Isso. O Corinthians não te pagou os 3 milhões de reais, você vendeu o jogador por 6 milhões de euros. Por 40 de reais. 40 milhões de reais, o Corinthians não te pagou os teus 3. E não pagou nem, e não repassou integral nem o... Quem era o presidente? Duílio Monteiro Alves. Na época, o Duílio. Prometeu. A semana que vem, você tem minha palavra, daqui 3 dias e... Que risada escrota do Benjamin Bach, velho. É muito escroto esse negócio. Eu já falei pra vocês, não é a primeira vez. O caso Ederson é um escândalo. Escândalo. Tudo envolvendo o caso Ederson. Desde o iniciozinho a todas as outras situações. Todas as outras situações. Você tem empréstimos, você tem alteração de procurador, que era outro procurador, que o André acaba trocando, né? Tipo assim, pagando para esse procurador, que eu acho que era André também, e o Corinthians que era responsável por isso. Cara, o Corinthians se responsabilizou por tudo e ainda deu 15%. E ele fala que não pagou nada. E o que acontece, né? O que acontece? Meia da Atalanta notifica Corinthians por dívida de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Vamos lá? O volante Ederson da Atalanta, Diego Garcia, né? Notificou o Corinthians por uma dívida de 3,1 milhões de reais. O atleta alegou que tinha direito a receber um percentual do valor líquido de sua transferência ocorrida em 21, quando fechou com a Salernitana por 6,5 milhões de euros, 39 milhões de reais na cotação da época. O pagamento seria feito em 4 parcelas, sendo as 2 em 22 e 2 em 23, período de Duílio Monteiro Alves, né? A última em julho. Porém, o jogador alega que o Corinthians só repassou o percentual do primeiro pagamento. Ele enviou uma notificação extrajudicial ao clube que não quis comentar a dívida. Porém, internamente o Corinthians sabe que existe essa pendência e vai trabalhar para pagar. A notificação foi enviada por Adriana Cury, advogada da Link Assessoria Esportiva do empresário André Cury, que representa o jogador. Ederson pediu que o Corinthians transfira a quantia para uma conta de titularidade da Link, a fim de quitar obrigações e compromissos ajustados entre eles. No comunicado, o advogado informa que vai adotar as medidas judiciais pertinentes para receber a quantia, inclusive comunicando à autoridade policial o crime de apropriação indébita. O atleta e a empresa, que já possui cobranças de mais de 30 milhões contra o clube, devem ingressar novamente na justiça caso não consigam receber o débito. O Corinthians recentemente ingressou com uma ação para centralizar suas dívidas, o RCE, Regime Centralizado de Execuções, o que foi aceito pela justiça. Lembrando que temos uma dívida, inclusive, dívidas que não são comentadas, que são da CBF, né? A CBF também tem dívidas atreladas aos jogadores. E novamente, né? Mais uma vez, vamos falar aqui, Conselho Deliberativo, Duílio Monteiro Alves, uma gestão absolutamente temerária, que prejudicou o clube, que tem nas suas contas balanços não cumpridos, acordos não cumpridos, não pagou R$1 para usar as repactuações, que, na minha opinião, hipoteticamente, numa análise jurídica técnica, me indica indícios mínimos
hipotéticos de simulação de contrato. Mas, eventualmente, né, eu queria dizer, o caso Ederson é uma das caixas pretas que deveriam ser externadas a todos os torcedores do Corinthians. Eu tenho os documentos, eu tenho os contratos, que foram originários do, salvo engano, do nosso querido André Sanches, salvo engano, e posteriormente chegou ao do Willian Monteiro Alves, salvo engano. O Conselho Deliberativo do presidente Romeu Tuma Júnior é omisso, absolutamente omisso a todas as gestões anteriores, porque o passado tem que ser esquecido. Mas é esse passado que notifica o Corinthians hoje no presente, de atos praticados em 2020, em 2022, 2023, gestões do André Sanches e do Willian Monteiro Alves, estes pertencentes ao CORE, estes signatários do pedido de impeachment do Augusto Melo, estes que não foram punidos, estes que compõem o CORE como natos. Eles devem compor o CORE do Corinthians? Eles têm envergadura moral para compor o CORE do Corinthians como membros natos? Eles não terão nenhum tipo de representação com todas essas gestões que abarcaram aí quase 2 milhões, mais de 2 bilhões em dívidas? Como eles podem ser considerados membros natos do CORE, Conselho de Orientação? Vão orientar o quê? Ao que o André Sanches sempre externou em todas as lives, que ele falava, o Corinthians pode dever 2 bilhões, ele é sem fins lucrativos, não era isso? Isso não denigre a imagem do clube? Pois é, e eles continuam com cargos, em tese, né, relevantes, em tese, nas comissões que agora são meros emissores de relatórios, segundo o Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo. E agora? Qual a responsabilidade deles? Mais uma vez, o André Cury com o Benjamin Bach continua esfregando na cara do Conselho Deliberativo, dos associados, da torcida corintiana, que nada vai ser feito com o passado. Essas gestões que jamais foram responsabilizadas e aprovadas, inclusive, por vários conselheiros que se dizem democratas, que se dizem a nova leva de associados e conselheiros que são mais fortes. Não vou falar que tem um conselheiro que é colega de profissão que eventualmente ali simplesmente quer o andamento do impeachment do jeito que quer, politicamente, mas não ataca o passado porque deu endosso? Deu endosso a tudo isso? Não quer ser responsabilizado pelo artigo 99? Ou responsabilizar o passado, que é o mais importante? Os outros conselhos de orientação? Porque são todos colegas? São todos conselheiros amigos? São todos das mesmas chapas e interesses? Os vitalícios? Vocês têm que explicar. Mas não pode, né? O Corinthians foi fundado em 2 de janeiro.